Alô, amigos, vamos dar início nessa aula de hoje à parte de geometria euclidiana métrica espacial, ou simplesmente geometria espacial. E o primeiro assunto que nós vamos trabalhar são os prismas, ok? Então tudo começa com a definição de prisma. Essa definição de prisma é uma definição construtível, ou seja, a própria definição ela vai dizer quais são os procedimentos para a obtenção de um prisma. Então, inicialmente, vamos considerar dois planos paralelos distintos. Dois planos paralelos distintos se posicionam de um modo análogo a como se posicionam o piso e o teto de um apartamento. Se você mora em um apartamento, o piso e o teto dá a ideia do posicionamento de dois planos paralelos distintos. Então consideremos aqui os planos alfa e beta, e esses dois planos alfa e beta são planos paralelos distintos. Pois bem, tendo-se estes planos, qual é o próximo passo? O próximo passo é, em um destes planos, por exemplo, no plano alfa, você considerar um polígono convexo. Pode ser um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono. Em suma, este polígono, a única obrigação que ele tem é de ser um polígono convexo, contido em um dos dois planos. Então aqui está um polígono convexo de N lados, cujos vértices são vértice A, vértice B, vértice C, vértice D, vértice E e assim sucessivamente. O próximo passo é você pegar este polígono convexo que está contido no plano alfa e projetar esse polígono sobre o plano beta. Então, essa projeção nós fazemos vértice a vértice. Então, por exemplo, aqui está o ponto C' no plano beta, que é a projeção do vértice C do polígono convexo que está contido no plano alfa sobre o plano beta. E estas projeções não têm a obrigação de serem projeções ortogonais, ok? Então aqui está B', aqui A', né? D', e assim sucessivamente. E', que é a projeção ortogonal do vértice E sobre o plano beta, né? Aí agora, olha, você liga A', B', B', C', C', D', D', E', e assim sucessivamente. Feito isso, o polígono convexo que está em alfa, a sua projeção sobre o plano beta e as projetantes, elas irão limitar uma parte do espaço, e essa parte do espaço é, por definição,
um prisma, tá certo? Então, um prisma é uma parte do espaço que fica compreendido entre um polígono convexo contido em alfa, a sua projeção sobre um plano beta paralela a alfa e as projetantes. Entendido o que é um prisma, vamos agora trabalhar os seus elementos, ok? Então veja só, esses dois planos, plano beta e plano alfa, são denominados de planos das bases. O que são os planos das bases? São os dois planos paralelos distintos que você utilizou, tá, para obter o prisma. Os polígonos convexos, tá certo? O que está em beta e o que está em alfa, que é a projeção do que está em beta, cada polígono deste é uma das bases do prisma. Então, todo prisma possui duas bases. E o que são as suas bases? São dois polígonos congruentes, em que um é a projeção do outro, tá certo? E que estão contidos em planos paralelos distintos. Cada vértice destes polígonos é um vértice do prisma. Legal ou não? Todo prisma tem tantos vértices quanto for o dobro do número de lados de um dos polígonos da base, ou de uma das bases. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a base é um hexágono, então nesse prisma vai haver 12 vértices, que é 2 vezes o número de lados do hexágono. 6 desses vértices, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão numa base, e os outros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estão na outra base. Todo prisma tem tantos vértices quanto for o dobro do número de lados do polígono da base. Se a base do prisma for um heptágono, ele vai ter 14 vértices, 7 numa base e 7 na outra. Sensacional. Cada lado do polígono que é base do prisma, por exemplo, esse aqui, é uma aresta da base. Então, todo prisma vai ter tantas arestas da base quanto for o dobro do número de lados do polígono que lhe serve de base. Por sinal, a quantidade de arestas da base de um prisma é igual à quantidade de vértices. Por exemplo, como a base desse prisma aqui, que eu estou usando ele como exemplo para definir os seus elementos, como a base desse prisma é um hexágono, ele tem 12 vértices e tem 12 arestas de base. Por quê? Porque cada aresta de base é um lado do polígono que lhe serve de base. Como a base é um hexágono, tem 6 lados, então você tem 6 arestas de base numa base e mais 6 outras arestas de base na outra base. Já os segmentos que ligam um vértice numa base, a sua projeção na outra base
esse segmento aqui é uma aresta lateral. Agora, o interessante é que a quantidade de arestas laterais é a metade da quantidade de arestas de base. Por exemplo, como a base desse prisma é um hexágono, ele tem 12 arestas de base e tem 6 arestas laterais. Pois bem, os paralelogramos que têm como lados 2 arestas de base correspondentes e 2 arestas laterais consecutivas, e é um paralelogramo, esses paralelogramos, como esse daqui, ó, queridos, sensacional, cada paralelogramo desse é uma face lateral. E por que a gente tem que dizer face lateral? Porque as bases de um prisma também são faces. Legal? As bases de um prisma também são faces. Então, num prisma, você tem 2 tipos de face. Tem as faces que lhe servem de base e tem as faces laterais. Agora, as faces que servem de base pode ser qualquer polígono convexo. Agora, a face lateral em qualquer prisma é obrigada a ser um paralelogramo. Ok? Por exemplo, um prisma octogonal, ele vai ter 2 faces, que são as 2 bases, os 2 octógonos, e vai ter 8 faces laterais, tendo um total de 10 faces. E as 8 faces laterais, em qualquer prisma de qualquer natureza, terão que ser 8 paralelogramos. Então, todo prisma tem tantas faces quanto for o número de lados do polígono da base, mais 2. Se a base do prisma for um octógono, o número de lados do octógono é 8, então ele tem 8 mais 2, 10 faces. Dessas 10 faces, 2 são octogonais, que são os 2 octógonos, e as 8 faces laterais são 8 paralelogramos. E, finalmente, um elemento muito importante, a distância entre esses planos paralelos distintos que você utilizou para definir o prisma, a distância entre esses planos é, por definição, a altura do prisma. E o que é a altura de um prisma? É a distância entre os planos paralelos distintos que servem de bases para o prisma. Então, aí estão, amigos, os elementos do prisma, tá certo? Que é base, face lateral, aresta da base, aresta lateral, altura. Sensacional. Pois bem, entendido o que é um prisma e quais são os seus principais elementos, chegou a hora de vermos como os prismas se classificam. Vamos agora à classificação dos prismas. Quando a gente vai classificar um prisma, uma das maneiras de se classificar um prisma é quanto ao gênero da base. Olha, a base
é um polígono. E quando a gente fala gênero da base, o gênero é o número de lados. Então, classificação dos prismas quanto ao gênero da base é classificação dos prismas quanto ao número de lados do polígono que lhe serve de base. Então, quando a base do prisma é um triângulo, né? Aí ele é um prisma triangular. Quando a base do prisma é um quadrilátero, ele é um prisma quadrangular. Quando a base do prisma é um pentágono, olha aqui, ele é um prisma pentagonal. Quando a base do prisma é um hexágono, um polígono convexo de 6 lados, um hexágono, ele é um prisma hexagonal. Quando a base do prisma é um heptágono, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele é um prisma heptagonal. E quando a base do prisma é um octógono, um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele é um prisma octogonal. Então a base é um triângulo, gênero do triângulo, número de lados 3, ele é um prisma triangular. A base é um quadrilátero, gênero do quadrilátero, número de lados 4, ele é um prisma quadrangular. Quando a base do prisma é um polígono de 5 lados, ele é um prisma pentagonal. Veja que a gente diz quando a base, mas na realidade são duas as bases, contidas em planos paralelos distintos. Quando a base do prisma é um hexágono, que tem gênero 6, ele é um prisma hexagonal. Quando a base do prisma é um heptágono, ele é um prisma heptagonal. E quando o gênero do polígono da base for 8, for um polígono de 8 lados, ele é um prisma octogonal. E relembrando os quantitativos, se o prisma é octogonal, porque suas bases são octógonos e o octógono tem gênero 8, o total de vértices desse prisma é 16, 8 na base superior, 8 na base inferior. A quantidade de arestas da base também é 16, porque a aresta da base é o lado do polígono que serve de base. Como a base é um octógono, tem 8 lados. Aí você tem 8 lados numa base, 8 lados na outra base, 16 lados, e cada lado do polígono que serve de base é uma aresta da base. Arestas laterais, 8, tá certo ou não? Porque ele tem tantas arestas laterais, não é? 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem aqui, ó, 6, 7, 8. Então ele tem 8 arestas laterais, fazendo com que o seu total de arestas seja 24, ou seja, o total de arestas de um prisma é o triplo do gênero, do número de lados do polígono da base. Se o prisma é octogonal, a base é um octógono, 3 vezes 8, 24, 24 arestas. Dessas 24 arestas, como a base é octogonal, ele tem 8 arestas laterais, porque a quantidade de arestas laterais é igual ao gênero do polígono que serve de base, e tem 16 arestas de base, porque a quantidade de arestas de base é sempre o dobro do número de lados, ou seja, o dobro do gênero do polígono da base. E, tá certo? Faces, ele tem 10, porque todo prisma tem
tantas faces, quanto for o gênero dele, mais 2. 8 mais 2, 10. Por sinal, dessas 10, 2 faces são octógonos, que lhe serve de base, e 8, tá certo? São paralelogramos. Então, são 2 octógonos, que são as 2 bases, e 8 paralelogramos, que são as 8 faces laterais. Sensacional. Vamos pegar mais um aqui. Por exemplo, um prisma pentagonal. Ó, se o prisma é pentagonal, as suas 2 bases, que são 2 faces, são 2 pentágonos convexos. E se a base é pentagonal, o gênero da base é 5, o número de lados da base é 5, ele vai ter 10 vértices, quantidade de vértices, 10, quantidade de faces, 7. 2 dessas faces são os 2 pentágonos, mais as 5 laterais, que são 5 paralelogramos. Arestas, total de aresta 15, e dessas 15 arestas, 5 são laterais e 10 são arestas de base. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Vamos à próxima maneira de classificar um prisma. Nessa classificação a gente diz que é uma classificação feita segundo a inclinação do prisma. Ok, gente? Olhe só. Prisma reto. Para um prisma ser um prisma reto, é preciso que cada base seja uma projeção ortogonal da outra, tá certo? Quando o prisma é reto, suas faces laterais continuam sendo paralelogramos, mas além de serem paralelogramos, são também retângulos. Nos prismas retos, as faces laterais são retangulares. Ok? E a distância entre os planos das bases, que é a altura do prisma, tem a mesma medida que uma aresta lateral, né? Já se uma base for projeção oblíqua da outra, ele é um prisma oblíquo. Aí suas faces laterais continuam sendo paralelogramos, mas não são retangulares. Ok? Por exemplo, essa face lateral aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma face lateral. Essa. Observe que esse ângulo aqui é agudo, esse é obtuso, esse é agudo, esse é obtuso. A face lateral é um paralelogramo ordinário. E quando o prisma é reto, a sua face lateral, o paralelogramo que lhe serve de face lateral, é um retângulo. Nos prismas retos, a altura é igual à aresta lateral, e nos prismas oblíquos, a altura é menor do que a aresta lateral. Legal?
Agora um detalhe, se um prisma for reto, se um prisma for reto, sensacional, e além dele ser reto, a base for um polígono regular, aí ele é dito um prisma regular. Veja aqui, nesse exemplo, se esse hexágono que serve de base for um hexágono regular, e esse prisma for reto, a sua altura, que é a distância entre os planos da base, tiver a mesma medida da aresta lateral, com medida igual à medida da altura, tá certo? E para a aresta lateral ter a mesma medida da altura, ele tem que ser um prisma reto, e é preciso que cada face lateral seja um paralelogramo. Aí esse prisma, por definição, é um prisma regular. No caso, é um paralelogramo, só que esse paralelogramo é um retângulo, né? Retângulo. Então, nos prismas regulares, as suas bases são polígonos regulares e as suas faces laterais são retangulares. Vamos dar prosseguimento. Sensacional. Então vejamos aí, deixa-me limpar o quadro, ao vivo é assim mesmo, né? Sem edição. Vou dar uma limpadinha aqui no quadro. Para vocês visualizarem melhor, tá certo? Para você adquirir intimidade, eis aí um prisma de base hexagonal. Quantas faces ele tem? Total de faces, 8. Os 2 hexágonos, que são as bases, e os 6 paralelogramos, que são as faces laterais. E vértices, 12, né? 6 vértices numa base, 6 vértices na outra. Até porque o número de vértices é o dobro do número de lados do polígono da base. E se ele tem base hexagonal, a base é um hexágono, o gênero da base é 6. Então ele tem 8 faces, porque a quantidade de face é o gênero mais 2, a quantidade de face é o número de lados do polígono da base mais 2. Por quê? Porque são os 2 hexágonos mais os 6 paralelogramos, 8. Né? Então o número de faces é 8. Vértice, ele tem 12, porque se a base é um hexágono, você tem numa base 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, e tem na outra 1, 2, 3, 4, 5, 6. O dobro de lado do gênero da base. Arestas, ele tem 18, porque o total de arestas é sempre o triplo do gênero da base. Por quê? Porque são 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas da base, mais 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 arestas de base, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas laterais, num total de 18 arestas. Dessas 18 arestas, são arestas de base 12 e são arestas de base 12 e arestas laterais 6, total 18. Não é? Sensacional.
E para vocês adquirirem mais intimidade, visualizem esta animação. O prisma é essa parte marrom da figura, e o que você tem em verde aí é a superfície lateral dele, que é formada pelas duas bases e as, no caso do prisma hexagonal, as 6 faces laterais. Olha aí ele planificado. Sensacional. Né? Por sinal, vamos dar uma pausa. Aqui estão os 2 hexágonos, que são as bases, base. E aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, os 6 paralelogramos que lhe servem de faces laterais. Então, total de face, os 6 paralelogramos, que são as 6 faces laterais, que se ele for um prisma reto, esses 6 paralelogramos são 6 retângulos, 6 mais 2 hexágonos, 8, né? E esses 2 hexágonos são as suas bases. Somente as bases é que pode ser qualquer polígono convexo. Agora, as faces laterais sempre serão paralelogramos. Então, vamos liberar a animação um pouco mais, né? Então, aí está, ó, o nosso prisma de base hexagonal, ou simplesmente prisma hexagonal. Ok? Sensacional. Quer visualizar mais uma vezinha? Vamos. Um momento. A base é um hexágono, ele tem 8 faces, as 2 bases hexagonais e as 6 faces laterais retangulares, porque ele é reto, né? Arestas ele tem 18, das 18 arestas, 12 são arestas de base, que são os 6 lados de um hexágono que serve de base, mais os 6 lados do outro hexágono, 12, e tem 6 arestas laterais. 12 arestas de base mais 6 arestas laterais dá 18 arestas, que é o triplo do gênero do polígono da base. Ok, amigos? Sensacional. Andemos. E agora vamos para as relações métricas nos prismas. Tá certo ou não? Então vamos aqui. Relações métricas nos prismas. Por que é que essas relações são chamadas de relações métricas? Porque elas são utilizadas para medir. Legal ou não? Então veja, uma das relações métricas no prisma é a sua área lateral. Ok? A área lateral de um prisma, se ele for regular, é n vezes a área de uma face lateral. E a área de uma face lateral, se ele for reto, a área de uma face lateral é igual ao lado do polígono que está na base, que é a aresta da base, vezes a altura, que se ele for reto tem a mesma medida da aresta lateral. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, olha aqui uma das faces laterais. Se ele for um prisma regular, ele é reto, não é? E a base são polígonos regulares, cada face lateral é um retângulo. Aí saber a área de uma face lateral é saber a área de um retângulo, que vai ser
a aresta da base, que eu vou chamar de L, que é o lado do polígono que está na base, vezes a aresta lateral, que como ele é reto, tem a mesma medida da altura. Então a área de uma face lateral vai ser L vezes H. Agora não adianta decorar. Tem que saber o que é. O que é esse L? É o lado do polígono regular que está na base, é a aresta da base. E o que é esse H? É a altura, que como ele é reto, tem a mesma medida da aresta lateral. Tá certo ou não? Não é? Então tá aí a área lateral. E a área total? A área total de um prisma é a área lateral mais 2 vezes a área da base, não é? E a área de uma base vai depender do gênero dessa base, não é? Perfeito? Por exemplo, se o prisma for regular e a base dele for triangular, a área da base é a área de um triângulo equilátero. Quadrado de L, raiz de 3 sobre 4. Se a base for um quadrado, a área da base é o quadrado de L. E se a base for um hexágono regular, a área da base é 3 vezes o quadrado de L, raiz de 3 sobre 2, não é? Área do triângulo equilátero, área do quadrado e área do hexágono regular. Tá certo ou não? E o volume, né? Bom, o que é o volume de um prisma? O volume de um prisma é a medida do espaço ocupado pelo prisma. Certinho ou não? Aí veja, se o volume de um prisma é uma medida, então nós temos que ter uma unidade de volume. A unidade de volume escolhida e convencionada e que é adotada no mundo inteiro a unidade de volume é o espaço ocupado por um cubo de aresta, uma unidade de comprimento. Se você tiver um cubo e cada aresta desse cubo tiver uma unidade de comprimento, esse cubo ocupa uma unidade de volume no espaço. E por definição, a unidade de volume é uma unidade de comprimento ao cubo. Por exemplo, se for no sistema CGS, que os comprimentos são dados em centímetro, né, no sistema CGS, que os comprimentos são dados em centímetros, as massas em gramas e os tempos em segundos, que a unidade de comprimento, uma unidade de comprimento é 1 centímetro, então uma unidade de volume vai ser 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, tá certo? 1 centímetro cúbico é a parte do espaço que um cubo de aresta 1 centímetro ocupa. Por exemplo, se esse cubinho azul aqui tiver 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, ele ocupa 1 centímetro cúbico no espaço. Legal? Pois bem, e o que seria calcular o volume do prisma? Tá certo? Calcular o volume do prisma é medir o quanto ele ocupa de espaço, é contar quantas unidades de volume cabem, numa linguagem bem, né, cabem no prisma. Por exemplo, está aqui um experimento para que vocês entendam legal. Se você tiver aqui esse copo e cada cubo de gelo, cada cubinho de gelo desse, for uma unidade de volume, o volume desse copo é a quantidade de unidades de volume
necessárias para você ocupar o mesmo espaço que esse copo ocupa. Bora dar uma treinadinha aqui. Por exemplo, um sólido com essa forma, qual seria o volume dele, adotando cada cubinho desse como unidade de volume? Então você teria aqui nessa parte de cima 3, na parte do meio teria os 3 mais 1, 4, e na parte de baixo teria os 4 mais esses 3 aqui, que seriam 7. 3 mais 4 mais 7, 14 unidades de volume. E esse daqui, bora de cima para baixo? É mais fácil contar de cima para baixo. Nessa parte de cima você tem uma unidade de volume e na de baixo tem os 4 que você está vendo, mas o que está abaixo desse da parte de cima. Então são 5. E na parte de baixo tem os 5 que estão abaixo da parte do meio, mais 1, 2, 3, 4. 5 mais 4, 9. Então você tem aqui 15 unidades de volume, né? Então, por exemplo, se você quiser calcular o volume desse prisma aqui, é só você contar quantas unidadezinhas de volume cabem nele, né? Agora, para ocupar ele todo, tá certo ou não? Então você consideraria aqui, ó, uma segunda unidade de volume, juntinho dessa, sem deixar nenhum espaço. Aí uma terceira e tal, quando você terminasse essa contagem, você teria o volume dele. E como é que a gente calcula o volume de um prisma? Veja só, considere aqui um prisma, certo? E você está querendo calcular o volume desse prisma. Aí imagine que você tem aqui uma unidade de volume, que é o espaço ocupado por um cubo de aresta 1, tá certo? E você pega esse cubinho e joga aqui dentro do prisma. Ele vai ficar aqui na base, não é? E observa o seguinte, para ser bem fácil. Essa unidade de volume vai ocupar uma unidade de área na base. Quando você colocasse um segundo, ele também ocuparia mais uma unidade de área na base. Então você precisaria de tantas unidades de volume para preencher a base dele, quantas forem as unidades de área que tem na base. Então você precisa de uma quantidade de unidades de volume nessa primeira camada igual à área da base. Agora, cada unidade de volume ocupa uma unidade de comprimento na altura. Então, se a área da base for 7, você vai ter 7 unidades de volume para forrar toda a base, e as 7 unidades de volume dessa camada, todas ocuparão só uma unidade de comprimento na altura. Se a altura for 5, dá para colocar 5 camadas. Então você vai ter quantas unidades de volume? Tantas quanto for a área da base vezes 5. Se a altura é H, você tem H unidades de comprimento na altura, e em cada camada, tá certo? Você vai ter tantas unidades de volume quanto for a área da base. Então o volume desse prisma é a área da base vezes a altura, não é? Por exemplo, um prisma que tiver área de base 6 e altura 4, eu forro toda a base dele com 6 unidades de volume
e como a altura é 4, eu posso colocar 4 camadas. É por isso que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Sensacional. Agora veja, existe um prisma especial. O nome dele é paralelepípedo reto retângulo ou simplesmente ortoedro. Ele é um caso particular do prisma quadrangular reto e o quadrilátero que fica na base dele é um retângulo. Por isso que ele é um paralelepípedo reto retângulo. Se você acha dizer paralelepípedo reto retângulo muito complicado, basta chamar ele de ortoedro. Olha ele aqui para você entender. Não é? Tá aí o garoto, ó. Fica aqui. Pronto? Aí bora pra cá. Eita. Beleza. Então, quando o prisma for um paralelepípedo, paralelepípedo reto, retângulo, ou simplesmente ortoedro, tá certo? Vamos ver um aqui, olha ele, sensacional. Facilita muito o nosso trabalho, tá? Essa base é um retângulo, a base é um retângulo. Vamos dizer que os lados desse retângulo, um mede A e o outro mede B. E como ele é reto, a aresta lateral, que eu vou dizer que mede C, é igual à sua altura. Aí quem seria o volume dele? Ora, ele não deixa de ser um prisma. É a área da base vezes a altura. A área da base é a área de um retângulo de dimensões A e B. A área da base, A vezes B, vezes a altura, C. Em outras palavras, o volume de um ortoedro é igual ao produto das suas 3 dimensões. Continuando. E a área total dele? Bom, essa face frontal aqui é retangular, não é? Sensacional. E quais são as dimensões desse retângulo que está na face frontal? A e C, que aqui é uma aresta lateral. Então essa área é A vezes C. E essa daqui, que fica à direita, B vezes C. Certinho ou não? E a de cima, A vezes B. Então você tem 2AB, que é a superior e a inferior, mais 2BC, que é a da direita e a da esquerda, mais 2AC, que é a frontal e a de trás. Então a área total é 2AB mais 2BC mais 2AC. Colocando 2 em evidência, a área total é 2 vezes AB mais BC mais AC. Em outras palavras, a área total
de um ortoedro é o dobro da soma dos produtos das três dimensões 2 a 2, né? Porque são três dimensões, A, B e C. Só que aqui eu multiplico de 2 em 2 e depois adiciono. Então é a soma dos produtos das três dimensões 2 a 2. Certo? Voltemos novamente ao nosso ortoedro. Atenção. Isso que você está visualizando aqui agora é a hipotenusa de um triângulo retângulo de catetos A e B. Eu vou dizer que essa hipotenusa é a diagonal de uma face. Aplicando o quarto teorema de Pitágoras, fica que o quadrado de D é igual ao quadrado de A mais o quadrado de B. Agora, atenção, amigos. Ficaria talvez até melhor pegar essa diagonal aqui, né? A visualização dela fica melhor. Só um momento para ajudar aqui, ó. Sensacional, né? Essa dimensão é o B, essa é o A e esse ângulo aqui é de 90 graus, um triângulo retângulo. Agora veja. Se eu ligar esses dois vértices, aí eu tenho aqui a diagonal do ortoedro. E novamente ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo, só que um cateto é a diagonal da face e o outro cateto aqui é a dimensão C. Aí aplicando o quarto teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, fica que o quadrado da diagonal do ortoedro ou o quadrado da diagonal do paralelepípedo reto retângulo é igual ao quadrado da diagonal de uma face mais a terceira dimensão, o quadrado da terceira dimensão C. Como o quadrado de D minúsculo é A2 mais B2, você substitui esse quadrado de D aqui por A2 mais B2. Então fica que o quadrado da diagonal do ortoedro é igual ao quadrado da dimensão A mais o quadrado da dimensão B mais o quadrado da dimensão C. Então, a diagonal do ortoedro é a raiz quadrada do quadrado de A mais o quadrado de B mais o quadrado de C. Então, repetindo, o volume do paralelepípedo reto retângulo, o volume do ortoedro é o produto das três dimensões. A área total é o dobro da soma dos produtos das três dimensões 2 a 2. E a diagonal do ortoedro, a diagonal do paralelepípedo reto retângulo, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões. Agora existe um caso particular do ortoedro, que é quando o ortoedro tem as três dimensões iguais. As três dimensões iguais. Aí ele é chamado de cubo. O cubo ou hexaedro regular, ele é um caso particular dos ortoedros. E fica bem fácil deduzir as expressões métricas para ele. Então, bora botar aqui hexaedro regular. Hexaedro regular, também conhecido como cubo. O que é o hexaedro regular?
O que é o cubo? É um ortoedro, é um paralelepípedo reto retângulo que tem as 3 dimensões iguais. Então, se essa dimensão aqui for A, que muita gente gosta de chamar de largura, essa dimensão aqui for B, que o pessoal gosta de chamar de comprimento ou profundidade, esse B tem que ser igual a A. E se essa dimensão aqui, a altura, for C, esse C tem que ser igual a A. E ele não deixa de ser um ortoedro. Então o volume dele, ele não é um ortoedro, o volume é o produto das 3 dimensões. Só que como as 3 dimensões são iguais e cada uma delas é igual a A, fica A vezes A, cubo de A. A área total. A área total dele, a superfície total dele é formada por 6 quadrados. Então é 6 vezes o quadrado de A. A área lateral, 4 quadrados, 4 vezes o quadrado de A. A diagonal de uma face, por exemplo, dessa face inferior aqui, essa diagonal da face é a diagonal de um quadrado de lado A. Então a diagonal da face é a raiz de 2. Estudamos isso em geometria plana. Quando você quer a diagonal de um quadrado, basta pegar o lado dele, que é A, e multiplicar pela raiz de 2. E a diagonal principal dele, ou propriamente a diagonal do cubo, como ele não deixa de ser um ortoedro, a diagonal principal dele é a raiz quadrada. Só que ao invés de A2 mais B2 mais C2, é de A2 mais A2 mais A2. Então essa diagonal é a raiz quadrada de 3 vezes o quadrado de A. 3 não é quadrado perfeito, mas o quadrado de A é. Então esse quadrado de A sai do radical sendo A. A diagonal do ortoedro, a diagonal do paralelepípedo reto retângulo, que tem as 3 dimensões iguais, e esse paralelepípedo reto retângulo, que tem as 3 dimensões iguais, é chamado de hexaedro regular ou cubo. A diagonal é A raiz de 3. Pois bem, gente, isso é tudo que o Enem cobra de vocês sobre os prismas. Um beijo e já já os exercícios.